Não, é isso. E essa, inclusive, é a nossa primeira dica, né? Se você tá começando um negócio agora, não contrata um advogado logo de cara. Pelo amor de Deus. A gente sempre fala aqui sobre começar com uma estrutura enxuta na sua empresa. E se você começar logo de cara com a contabilidade mais cara possível, com uma equipe jurídica super especializada, o melhor escritório da cidade, uma assessoria de marketing top. Cara, daqui a pouco tu nem começou a tua empresa, não tem nada de receita, e tu vai ter uma estrutura mensal ali de custos de 30, 40 mil reais por mês. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Arte do Lucro. No episódio de hoje vamos falar sobre aspectos jurídicos para startups. Então, tudo que você precisa saber para iniciar a sua startup, para dar os seus passos iniciais, sem necessariamente ter que contratar um advogado. A gente sabe que o início de uma empresa sempre é tudo muito caro, você quer economizar, então a gente vai dar algumas dicas para te ajudar nesses aspectos. É isso, pessoal. O tema jurídico sempre traz muitas dúvidas, principalmente para quem está criando ou criou uma startup, mas no episódio de hoje a gente vai dar uma masterclass aí para poder falar sobre tudo isso. E se você gosta do Arte do Lucro, se você gosta dos temas que a gente traz aqui, deixe seu like, se inscreve aqui no nosso canal, no Spotify, no YouTube, para você sempre acompanhar as novidades. Então, se você não entende nada sobre leis, sobre contratos, sobre esses assuntos jurídicos, sobre advogados, se você morre de medo de receber um processo, reclamações de cliente, então esse podcast vai te ajudar bastante, porque a gente vai quebrar muitas dessas suas inseguranças e vai te mostrar que não é nada de outro mundo, né? Basicamente, todo contrato nada mais são do que palavras escritas, né? Então, você não precisa ser necessariamente um advogado para escrever um contrato, você não precisa ser um advogado para interpretar um contrato ou uma lei específica, a não ser em situações que são mais complexas, né? Como a gente vai mencionar no podcast. É importante a gente falar isso, porque é uma insegurança, né, que o startupeiro tem, né? Eu quero realmente tá tudo certinho, eu quero estar com a minha empresa legalizada, o jurídico. E aí você acaba gastando rios e rios de dinheiro com advogado, que é caro, principalmente para o começo, para você manter, né, um advogado, e acaba sendo não tão necessário assim, dependendo do modelo de negócio da sua empresa, né, no começo. Então é importante, né, ficar ligado nessas dicas que a gente vai te ajudar a como economizar um pouquinho de dinheiro e começar a sua empresa juridicamente certinho. Não, é isso. E essa, inclusive, é a nossa primeira dica, né? Se você tá começando um negócio agora, não contrata um advogado logo de cara. Pelo amor de Deus. A gente sempre fala aqui sobre começar com uma estrutura enxuta na sua empresa. E se você começar logo de cara com a contabilidade mais cara possível, com uma equipe jurídica super especializada, o melhor escritório da cidade, uma assessoria de marketing top. Cara, daqui a pouco tu nem começou a tua empresa, não tem nada de receita, e tu vai ter uma estrutura mensal ali de custos de 30, 40 mil reais por mês. Então, não tem como arcar com isso, mesmo se você tiver muito dinheiro para investir nessa empresa. São coisas que você pode ir economizando, né? A ideia da startup, né? Como o próprio livro diz, né? É sempre enxuta. Então, criar uma startup da forma mais enxuta possível e você gastar dinheiro assim logo no começo não vale a pena. É importante dizer que a gente não tá desprezando a profissão Não, óbvio que do não. advogado. Inclusive, temos parcerias com advogados aqui. Exatamente. A gente não tá desprezando advogados, contadores, equipe de marketing especializada, mas está dizendo que existe um momento específico para isso. Isso ainda. O seu dia zero, a sua necessidade mesmo é você, validar a tua ideia, você buscar seus primeiros clientes. Se tiver algum erro jurídico, contratual, alguma coisa, ela vai ser resolvida, sabe? Não vai ser um problema que vai acabar com a tua empresa. Então, economize dinheiro com isso, porque você provavelmente vai necessitar desse dinheiro para outras coisas mais essenciais no início da empresa. E é claro que a gente está falando para a maioria dos casos, né? Se você, eu quero criar um banco, beleza. Aí você tem que entender da regulamentação, tem que procurar uma estrutura jurídica, beleza. Faz parte do modelo de negócio, que é o modelo de negócio que está sujeito a regulamentações específicas, né? Aí sim é bom você ter uma assessoria. Mas na maioria das coisas, criei uma startup aqui que é um CRM, criei, sei lá, uma empresinha mais tranquila, mas não tão complexa, né? Então, sim, faz muito mais sentido você começar enxuto. A maior parte das coisas você vai conseguir resolver com modelos de internet, com ChatGPT, copiando dos seus concorrentes, sabe? Existem outras estratégias de você ter acesso a modelos de contrato, a como resolver problemas, questões jurídicas, né? Sim. Então, esquece os advogados no início da sua empresa, depois você pensa nisso. Então vamos começar pelo começo mesmo, né? Vamos falar da estruturação, você abrir a sua empresa, né? A primeira coisa que você precisa é criar um CNPJ, né? Isso depois de você ter validado que o seu negócio tá certo, né? Realmente você está no caminho correto. Porque não adianta nada você gastar dinheiro, fazer um CNPJ e você não validou que o seu modelo de negócio funciona, tá? Então, depois que você validou que o seu modelo de negócio funciona, que essa estrutura está correta,
Aí sim você vai abrir um CNPJ, que é um processo muito simples de você fazer. Contratando, por exemplo, às vezes uma contabilidade online, eles conseguem fazer esse processo todo para você, entendeu? E aí você já consegue ter a sua capacidade de emitir notas, enfim, de ser contratado por uma outra empresa. E essas contabilidades online tendem a ser bem mais baratas do que contabilidades tradicionais, né? Então já é uma outra forma de você economizar na empresa. E falando sobre a estruturação legal da empresa, é importante a gente falar que nem toda empresa é igual. Existem empresas com tipos societários diferentes. É como se fossem classes diferentes de empresas. Então existe o MEI, que é o microempresário individual, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é quando você é uma pessoa física que mistura um pouco com a pessoa jurídica, né? Para as pessoas que faturam pouco, né? Menos de, se não me engano, 100 mil reais por ano. Tem o empresário individual, tem o EIRELI, que também é uma empresa de apenas um sócio. E a partir daí a gente consegue ter os tipos societários, onde você consegue ter outros sócios, né? Além de você mesmo. Que são a empresa limitada, você com certeza já ouviu em vários lugares que tem aquele LTDA. Sim. E tem as empresas sociedade anônima, que são divididas entre sociedades fechadas e sociedades abertas, que são aquelas abertas em bolsa. A nossa dica aqui, ao invés de a gente se aprofundar em cada um desses tipos societários, é que você nem pense muito e já vá logo para a empresa limitada. Porque geralmente esse é o tipo de empresa que é menos custosa para você abrir em relação à contabilidade, Sim. que é menos burocrático em relação às obrigações que você tem, e que a maior parte dos investidores vai querer que você esteja em relação aos contratos que você vai assinar, para você receber sócios no futuro é mais fácil. Então a nossa recomendação é abrir uma empresa limitada. A empresa limitada é um dos tipos mais comuns, né, que a gente tem. Basicamente, você vai precisar ter um sócio junto com você, que aí pode ser um sócio, sei lá, eu tenho minha esposa, meu marido, que vai entrar ali com 1%, alguma coisa, só para poder compor o capital social da empresa, mas você precisa ter um sócio na maioria das vezes, né? Tem alguns tipos que já podem ser individuais, mas na maioria das vezes você vai precisar ter um sócio com você. Então, é o tipo que a gente aconselha, é o tipo de empresa que, para quem está começando, é melhor. Se for uma sociedade anônima, já é um tipo mais caro, tem algumas regulamentações que você sofre, então começa pelo básico mesmo. E um outro ponto que é importante você começar a verificar nessa questão dos aspectos jurídicos é qual vai ser o regime de tributação que você vai escolher para a sua empresa. Então, empresas limitadas, por exemplo, elas podem se adequar no regime do Simples Nacional, que é o regime de tributação, como o nome diz, mais simples. Sim. Que você não vai ter um monte de burocracia, um monte de imposto que uns são pagos trimestralmente, outros são mensais, não vai ter muita burocracia e tende a ser uma alíquota mais baixa, ou seja, você vai pagar menos imposto na maior parte das vezes. Então, a nossa recomendação é, cara, vai logo pro Simples Nacional, pelo menos nos primeiros anos de operação, até você deixar a tua operação mais redonda, para depois você pensar se os outros tipos de regime de impostos podem servir para a sua empresa. Então, além do Simples Nacional, também tem o regime de impostos do lucro presumido e do lucro real. Geralmente, eles têm alíquotas que são mais altas, que são feitas para empresas que faturam mais, têm uma complexidade um pouco maior. Então, é por isso que a gente sugere que você comece logo pelo Simples Nacional e, com o tempo, você avalia com o seu contador se faz sentido você migrar para outro regime. Se você está planejando a sua empresa, está começando agora, nem pensa, né? Simples Nacional já é o que você deveria fazer. E aí você consegue ficar no Simples até 4,8 milhões de faturamento. Então, assim, você tendo o faturamento que vai até esse teto, você consegue se manter no Simples Nacional como empresa. É óbvio que quando você for crescendo, talvez tenha mais incentivos para você mudar, quando tiver com faturamento maior, né? Mas aí o seu contador vai te ajudar com essa estratégia. E um outro aspecto jurídico correlato é a questão dos benefícios fiscais. Então, dependendo de qual cidade, qual estado você está, qual setor, às vezes até o bairro que você está, pode ter algum tipo de incentivo fiscal diferenciado. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, as empresas que se instalam no Porto Maravilha, que é um lugar aqui perto do centro, né, que é recente, que foi construído, elas têm uma isenção do imposto sobre serviço, né, o vulgo ISS. Ou seja, ao invés de pagar 5%, se não me engano, as empresas pagam 2%. Ou seja, é um incentivo bem grande para as empresas de tecnologia para elas migrarem para o Porto Maravilha, porque o prefeito tem a ideia, né, de construir um lugar ali mais voltado para empresas de tecnologia. Então, é interessante você investigar se na sua cidade, no seu estado, no seu segmento, tem algum tipo de incentivo fiscal que pode ser utilizado na sua realidade, porque é o tipo de incentivo que com certeza vai impactar muito bem financeiramente a sua empresa. Com certeza. Então, às vezes, por exemplo, algumas universidades também têm parques tecnológicos que você pode instalar a sua empresa, ou sediar a sua empresa lá, que aí vai te trazer esses benefícios também. Tudo que você conseguir fazer, né, para poder ter uma redução
né, de imposto que você conseguir é bem-vindo, né? Óbvio, dentro da legalidade, mas é muito bem-vindo porque no final isso aumenta o lucro do seu negócio. E falando sobre aspectos jurídicos, mas aprofundando um pouquinho mais na criação da empresa, o primeiro documento que você precisa é ter um contrato social, né? Então, você vai abrir uma empresa, como a gente está falando aqui, limitada, no Simples Nacional, você vai ter um sócio. Então, você tem que delimitar qual vai ser a participação que cada sócio vai ter na tua empresa, né, nessa empresa, e quais são os afazeres de cada um, quanto cada um vai aportar para poder começar o negócio. E o contrato social, ele basicamente vai reger isso. Não tem dificuldade nenhuma em fazer um contrato social. A maioria, né, das contabilidades online que elas já fazem a abertura da empresa para você, já te dão um modelo de contrato social, e é muito fácil encontrar modelo de contrato social na internet, entendeu? E o contrato social, para quem não conhece, é como se fosse um manual de regras da sua empresa. Então, ele vai estar disposto quais são os sócios da empresa, quantas cotas cada um dos sócios tem, quais são as regras caso um dos sócios se ausente da empresa, ou então caso um dos sócios faleça, como é que vai funcionar? As cotas vão para o herdeiro dele, vão para o outro sócio. Então, seu contrato social vai dispor as cláusulas que vão guiar a empresa para os próximos anos, para resolução de conflitos, para novos sócios que vão entrar. Então, é interessante esse contrato social, mas é algo que você provavelmente não vai ter uma dor de cabeça com isso. Não. Porque como o LB falou, tipo, a contabilidade provavelmente já vai se virar e já vai te entregar um modelo pronto disso. Um outro tipo de contrato que você provavelmente vai utilizar, deveria utilizar, né, na sua startup, se você quiser ter uma aquisição de talentos, uma retenção de talentos, é o contrato de vesting, né, ou o contrato de partnership, como é chamado. Que são contratos onde você distribui uma participação para um funcionário, ou até mesmo para novos sócios que estão entrando ali, que vão assumir posições de diretor, para que você garanta que eles vão conquistar a participação na sua empresa conforme o tempo passa, ou então conforme eles atingem as metas que foram propostas para ele, mas de forma que caso eles saiam da empresa 6 meses depois que eles entraram, eles não vão lá pegar toda a participação que eles teriam direito caso eles ficassem no longo prazo da empresa. Então, uma forma de você dar de participação aos poucos para um funcionário ou para um novo sócio, de forma que você fique seguro de que você vai estar com os elementos de longo prazo alinhados com ele. E esse é um contrato que ele é um pouquinho, obviamente, mais complexo do que o contrato social, né? Mas também não é um bicho de 7 cabeças, não, tá? Você consegue também encontrar modelos de contratos de vesting, na verdade são contratos de opção de compra, né, na prática, e você consegue encontrar modelos na internet também, tá? E esses são contratos, como ela falou, que vão te ajudar a reter talentos e você contratar pessoas, vamos dizer assim, pagando um pouquinho menos, né? Porque você consegue trazer uma pessoa que seria mais cara para a sua empresa, mas dando participação para ela, que isso traz um benefício maior. Um outro aspecto jurídico que é muito relevante para startups é a propriedade intelectual. E aqui é muito interessante você ficar no equilíbrio, porque tem muitos empreendedores que eles ou ignoram totalmente a propriedade intelectual, ou eles levam muito a sério, ou acham que vão conseguir patentear a sua ideia, que ninguém vai conseguir roubar porque a ideia é dele, ele está totalmente apegado e acha que uma patente vai defender tudo. E a realidade é que a patente não costuma, primeiro de tudo, é muito caro e demorado para que você consiga uma patente. Você não consegue fazer uma patente para tudo que é tipo de coisa. Exatamente. E além disso, cara, patente não protege nem os remédios, sabe? Os genéricos existem justamente por conta disso. Então, o seu negócio não vai estar protegido só por causa de uma patente. Então, não entra muito nessa noia de que você só vai começar a atuar no mercado se você conseguir uma patente. Começa a atuar. Se o seu tipo de negócio realmente é o tipo de negócio que se beneficiaria de uma patente, nesse caso, corre atrás disso, mas a maior parte dos negócios não faz sentido ter uma patente. Se você está querendo uma biotech, né, alguma empresa que tem essa função de trazer alguma inovação nesse sentido, aí sim vale a pena você patentear o seu processo. É uma empresa que vai demorar para virar, demorar para faturar, mas não é a maioria dos casos. Então, se você está criando uma empresa, uma startup tradicional, cara, você pensar em patentear, pensar, eu quero gastar dinheiro, é só gastar dinheiro, né, no curto prazo. É óbvio que você for crescendo o seu negócio, aí você pode fazer, se realmente couber uma patente ali, mas fora isso não precisa não. Um outro ponto correlato também é a questão do registro de marca. Então, o registro de marca, você já deve ter visto, por exemplo, na Coca-Cola, que tem aquele Rzinho em círculo em volta, que significa uma marca registrada. Ou seja, uma outra pessoa que for criar uma marca de refrigerante não vai poder simplesmente escrever Coca-Cola e usar a mesma marca que ela, porque a marca já está registrada. Então, se uma empresa fizer isso, a Coca-Cola vai conseguir processar ela e ganhar dinheiro em cima dessa outra empresa. Então, o registro de marca te possibilita essa segurança de que não vai ter uma empresa roubando a sua marca. Todo o brand que você demorou
anos para construir, muito dinheiro envolvido. Não vai simplesmente vir um concorrente seu e utilizar a sua marca e muitas vezes até roubar seus clientes que estão ali indo de forma enganada, né? Então o registro de marca ele é importante, mas ele não deve ser o seu foco logo no dia zero, né, da sua empresa. Porque, cara, a sua empresa, tu não tem nem cliente, a tua marca não tem valor, sabe? Você não deveria estar se preocupando com esse tipo de coisa. Que por mais que não seja cara, por mais que não seja tão burocrática assim, é demorado e vai exigir um esforço da sua parte, sabe? Então você consegue alocar o seu esforço em outras áreas que vão te dar mais retorno. E assim que você conseguir seus primeiros clientes, depois de 6 meses, 1 ano de empresa, aí sim você vai ver se você quer realmente manter sua marca, porque muitas vezes as pessoas começam com uma logo de qualquer jeito, né? Sim. Uma logo que contratou um freelancer qualquer para fazer. E se você decidir que essa logo você quer manter para os próximos anos, aí sim você prossegue com o registro de marca, porque aí sim vai valer a pena. Foi o que você falou, realmente gastar o menos possível desde o começo, né? É óbvio que você pode registrar a sua marca, mas no começo, cara, você está validando um modelo de negócio, está crescendo, você não se preocupa com isso, né? Muita burocracia para quem ainda está no começo. Então, assim, o que é importante, né? A gente aqui da Startup Hero, por exemplo, começamos com uma marca, nosso nome era Icarus no começo, depois mudamos a nossa logo, então depois mudamos de novo, agora a gente teve o rebrand e a gente foi, né, registrando essa marca ao longo do tempo. Então, quando você crescer a sua empresa, quando você já tiver clientes, né, como o Léo falou, quando você começar a criar esse portfólio, a sua carteira, as pessoas estão reconhecendo a sua empresa pelo nome dela e vale a pena você fazer esse registro de marca mesmo. O último tópico relevante aqui na questão da propriedade intelectual são os contratos de NDA, que é um contrato que é muito conhecido no mundo das startups, nas empresas em geral, que é um contrato de confidencialidade, tá? Então esse é um tipo de contrato que você costuma assinar com funcionários, com parceiros, com prestadores de serviço, com todas as pessoas que estão próximas da sua empresa e que podem ter acesso a informações, segredos industriais, questões que são relevantes para sua empresa e que você não gostaria que outras pessoas, concorrentes, que soubessem. Então esse é o tipo de contrato que, por mais que ele não evite que a fofoca se espalhe, né, ele pode servir como se fosse um respaldo, né, para caso o tipo de informação ele se espalhe, você consiga realmente acionar e criar um processo em cima da pessoa que ocasionou esse prejuízo à sua empresa. Então é importante você assinar isso com todas as pessoas que estão relacionadas com o seu negócio e que podem causar esse tipo de risco para ele. Você só não pode ficar doido com isso, né? Então, porque eu vejo muitos empreendedores, por exemplo, querem captar investimento. E aí, antes de mandar o pitch deck para o investidor, já quer assinar um NDA, já achando que aquilo ali vai ser um segredo que o investidor não pode saber e não pode espalhar para ninguém. Então, calma. Assim, o NDA realmente é um contrato que vai te ajudar nessa confidencialidade, ele tem que ser utilizado principalmente com os colaboradores da sua empresa, isso é importante você utilizar para que eles não peguem a tecnologia do que eles estão vendo ali e migrem para uma outra empresa, mas também tem que ter parcimônia quando você for utilizar, né? Não utilizar com qualquer tipo de pessoa, mas quando você, por exemplo, for captar investimento, estiver falando com o investidor, você manda o pitch deck dele, né? Com certeza você vai fazer o pitch deck com a Startup Hero, porque a gente é líder em fazer isso aqui no Brasil. Você manda o pitch deck para o investidor, aí sim, quando ele quiser se aprofundar nos números da sua empresa, quiser falar mais, entender mais a nuance da tecnologia, aí você assina um NDA. Se você fizer logo de cara, já vai virar uma barreira para o investidor. Exatamente. Já vai minimizar as chances, né, de você conseguir atrair ele, né? Então é interessante você deixar para um passo mais além. E é importante quando você for crescendo a sua empresa, você pensar nos contratos que você faz com o seu cliente. Então, por exemplo, eu tenho uma plataforma e eu estou vendendo essa plataforma para o meu cliente. Qual é o contrato que esse cliente vai assinar? Quais são as obrigações que você, como fornecedor, tem e quais obrigações que o cliente tem? Então, por exemplo, toda vez que a gente faz um valuation aqui na Startup Hero, um pitch deck, a gente está assinando um contrato com o nosso cliente que diz quais são as atividades que a gente vai exercer, o que a gente vai fazer, quais são os nossos entregáveis e quais são as obrigações do cliente, o que ele tem que fazer, o que ele tem que fornecer para a gente consiga prestar o nosso serviço. E é importante que, sim, esse contrato seja bem redigido, tá? E aí, talvez, se você tiver dúvida, aí sim você precisa de um advogado, assim, se o seu negócio for mais complexo, mas que esse contrato realmente consiga delimitar qual vai ser a sua relação com o cliente, porque caso aconteça algum problema, o cliente não queira pagar, ou ele queira roubar um segredo da tua empresa, fazer alguma coisa, o contrato já vai te respaldar disso. É engraçado porque o contrato comercial, ele tende a ir evoluindo, né? Porque o contrato que você vai assinar com o seu primeiro cliente, muito provavelmente vai ser diferente do contrato número 1000 que você vai assinar. Porque o contrato, ele serve para te ajudar em situações muito específicas que acontecem. Então, o que acontece se o cliente não pagar a segunda parcela
e ficar em atraso. Então, você vai ter que ter uma cláusula que especifica somente para esse caso específico. O que acontece se o cliente pagar a primeira parcela e nunca mais aparecer? O que acontece se tal coisa acontecer? Então, você vai provavelmente acrescentando cláusulas conforme as situações começam a acontecer com a sua empresa. Então, se você tem uma empresa de SaaS, você provavelmente vai colocar um limite do número de informações que o cliente consegue botar na sua plataforma. Sim. Então, você tem que deixar tudo ali claro, porque o que não tiver ali dentro do contrato, o cliente ele pode tomar como pressuposto de que é um direito dele, de que ele pode fazer. Então, você tem que delimitar bem as coisas para você evitar que você acabe tendo um custo muito grande com esse cliente no futuro. Nada de fazer contrato de gaveta. Assim que você fez suas primeiras vendas, começou, faz o seu contrato certinho, contrato de prestação de serviço ou de entrega do seu produto, para que o cliente entenda realmente quais são as cláusulas na mesa, para que não tenha nenhum desentendimento entre você e seu cliente. Exato, tipo, não faça um acordo simplesmente verbal, que você falou no call ou através de, sei lá, de um áudio no WhatsApp. Deixa pelo menos algo formalizado. No pior dos casos, se você não quiser assinar um novo contrato, pelo menos manda um e-mail delimitando ali as cláusulas, os principais pontos e pede para o cliente dar o ok dele, né? Dizer que está de acordo. Que isso já vai ter uma certa validade jurídica que vai te proteger. E aí agora entrando num tema muito importante, que é o tema que a gente adora falar, que é sobre investimento. Quais são os contratos que você tem no investimento, quais são as cláusulas, quais são os aspectos jurídicos envolvidos na captação de investimento para uma empresa. Esse é um assunto que a gente vai falar rapidamente, porque a gente já fez um podcast inteiro sobre Sim. isso, que é um tutorial do zero ao final da captação de investimentos. Então a Gabi vai estar deixando aqui na descrição o link para esse podcast. Mas basicamente a captação de investimento envolve bastante aspecto jurídico. Então vai ter, como você falou, o tipo de contrato que vai ser assinado, vai ter cláusulas muito específicas que você não vai ver num contrato comercial, porque são cláusulas relacionadas a investimento na empresa. Você vai ter questão do due diligence, que é uma etapa onde você tem que entregar todos os documentos jurídicos da sua empresa, financeiros, societários, para que o investidor averigue se está tudo certo, se a empresa está bem formalizada ou se está com alguma gambiarra ali. Então, existem esses aspectos jurídicos para você ficar de olho na sua empresa na hora de você captar investimento. E isso você vai aprender no podcast que a gente está linkando aqui embaixo. Se você fez tudo certinho, você está ouvindo a gente, já acompanha aqui a Startup Hero, com certeza a empresa já vai estar redondinha para poder fazer uma captação de investimento, só faltando os materiais aí, um valuation, um pitch deck para você poder fazer. Mas, quando você capta investimento, é muito importante você entender o que é um mútuo conversível, né, que é o contrato que você vai formalizar com o investidor, que vai dar participação para o investidor no futuro em troca, né, de ações de investimento na sua empresa, e também, né, você entender que você, como o Léo falou, vai ter um due diligence, o investidor vai entrar na sua empresa, vai ver quais são os documentos, vai dissecar aquilo ali para entender realmente qual o risco que ele está se expondo, né? Então é importante saber disso, mas como o Léo falou, tem um podcast completo sobre isso. Um outro aspecto que é muito importante na questão jurídica são as questões trabalhistas e tudo que envolve recursos humanos na sua empresa. Hoje em dia, a maior parte das startups, ela contrata as pessoas no regime PJ, ao invés de CLT. Pelo menos as startups que estão ali, pelo menos de pequeno, médio porte, por uma questão, primeiro, de burocracia, que é muito mais simples você contratar uma pessoa PJ em relação ao CLT, porque a CLT existem inúmeras normas e regulamentos específicos que você precisa seguir para que você esteja bem certinho, né, bem regularizado. Mas o principal fator que faz as pessoas, as startups, optarem por esse caminho é a concorrência de talentos. Então, quando você está disputando, por exemplo, com o Itaú da vida por um talento, é muito difícil que você consiga fornecer a mesma remuneração que o Itaú, os mesmos benefícios. E por que eu digo isso? Porque o regime do CLT, para você que está empregando a pessoa, que você está pagando ela, ele costuma ser muito caro para você. Então, para um funcionário que vai ganhar ali 2 mil, 3 mil reais, você geralmente vai gastar quase que o dobro com todos os impostos, com todas as contribuições que estão ali envolvidas. Então é muito difícil de você atrair uma pessoa pagando um salário que para ela vai receber pouco, sendo que na verdade você está pagando bastante, entende? Então, quando ela escolhe por um regime PJ, acaba que nesse âmbito acaba sendo um pouco mais vantajoso para os dois lados. Porque do lado do trabalhador ele consegue receber um pouco mais do que ele ganharia em outra empresa, e do lado do empregador ele não precisa pagar tudo que ele pagaria ele no CLT, e não tem toda a burocracia envolvida ali também da CLT. Esse é um regime que acaba, como ele falou, favorecendo os dois lados, é isso, assim. Tem, por exemplo, um salário que uma pessoa ganha que é 3 mil reais. Se for CLT, ela provavelmente vai ganhar 2 mil líquido,
e no PJ ela vai ganhar 3. Mas o seu empregador no CLT vai estar pagando, sei lá, 6, 5 mil. Então, assim, você vai ganhar 2, o empregador paga 5, 6. E aí no PJ vocês se encontram, né? Basicamente, os dois vão estar pagando 3 e ganhando 3. Então, é por isso que as startups, na maioria das vezes, gostam desse tipo de regime de contratação. É óbvio que quando você for crescendo, você for aumentando o faturamento da sua empresa, você for ganhando mais robustez, e aí sim você vai migrando para um regime de CLT. Geralmente, a partir de uns 50, 100 funcionários, as empresas elas têm esse movimento de começar a migrar para o regime de CLT, para evitar alguns riscos jurídicos e também para que você consiga dar ali como se fosse o mesmo tipo de contrato de trabalho para todas as pessoas. E o último ponto que vale a pena a gente mencionar aqui nesse podcast são os aspectos regulatórios específicos. Então, existem regulamentações que são específicas para mercados específicos. Então, se você vai trabalhar com seguros, se você vai ser um banco, se você vai atuar com algum outro setor que tem uma regulamentação específica, é importante você ficar muito ligado aonde você está entrando, porque vai ser muito mais fácil de você ferir alguma norma, de você ser autuado por algum órgão que regula esse mercado, Sim. de algum concorrente te denunciar, porque ele não quer um novo entrante entrando nesse mercado. Então, se você está trabalhando no mercado que é altamente regulado, a nossa recomendação é que você estude bastante e, nesse caso, talvez valha a pena você logo de cara contratar um advogado para entender onde você está se metendo. Imagina que você vai montar um restaurante, por exemplo. Você tem que saber quais são as normas que você precisa ter para poder operar. O que a Anvisa pede? Ah, não, eu estou criando uma nova tecnologia, patentear um novo tipo de remédio. Aí você tem que saber quais são as normas que você precisa. Ah, não, um cosmético novo, agora eu estou fazendo um novo creme de cabelo. Também precisa saber quais são as regras que esse mercado pede. É importante você entender esses aspectos regulatórios para poder conseguir criar sua empresa. Aí, como já falou, é muito importante você estudar bastante, até porque você não vai se aventurar no mercado que você não conhece, a regulamentação é muito importante saber. Quando a gente começou a Startup Hero, a gente foi estudar qual era a instrução da CVM que fazia, né, que falava sobre como fazer uma avaliação de uma empresa para a gente poder entender o que o mercado deixa, o que o mercado não deixa, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, para que a gente pudesse crescer a empresa dentro da regularidade ali, tudo certinho. Bom, nesse podcast a gente conseguiu pontuar os principais aspectos jurídicos das startups. Não nos aprofundamos em nenhum dos tópicos, mas é o suficiente para te tirar da inércia e você conseguir iniciar sua empresa sem essa noia de ter uma equipe completa jurídica, de marketing, de contador, de não sei o que, de financeiro, porque você não precisa disso tudo para validar a tua ideia. Valida a tua ideia, consegue cliente e depois resolve todos esses problemas que vão vir com os clientes. Criar a empresa da forma mais enxuta possível. É isso que a gente sempre vai ser a nossa filosofia, né? Isso que a gente sempre vai ensinar para vocês. Como você consegue criar a sua startup gastando o menos possível, gastando menos tempo possível e menos dinheiro possível. Bom, e se você chegou até aqui e você está em busca de investidores para a sua empresa ainda em 2024, se você quer alavancar o crescimento da sua empresa, a Startup Hero pode te ajudar nesse processo. Nós somos especialistas em relatórios de avaliação de empresa, ou seja, nós determinamos qual que é o valor justo do seu negócio, de acordo com o seu resultado histórico, seu mercado, seu potencial, de forma que você consiga entender quanto que você vai ceder de porcentagem da sua empresa para o investidor em troca do investimento. É isso, pessoal. Nós somos a empresa líder em fazer valuation, né, aqui no Brasil, e também somos a empresa líder em fazer o pitch deck, que é aquela apresentação em PowerPoint que você mostra o potencial da sua empresa para o investidor. Sabe? Com um Shark Tank, que o pessoal vai lá e anuncia a empresa deles e tenta captar investimento. Então, te ajuda a fazer esse tipo de apresentação para você mostrar para um potencial investidor. Então, se você quer captar investimento ainda em 2024, para alavancar a sua empresa, entre em contato aqui com a Startup Hero. E se você gostou do episódio de hoje, deixe seu like, se inscreve no nosso canal, tanto no Spotify quanto no YouTube, para você acompanhar sempre a gente. E deixa tua avaliação lá, que ajuda bastante a gente. Deixa ali 5 estrelas, que vai impulsionar isso a chegar em outros empreendedores. Beleza? É isso, pessoal. Um abraço. Valeu. Até o próximo episódio.